diferente. Aquilo tá errado. Foi observando a cor diferente de tinta que estava sendo usada na pintura externa do Teatro Coliseu que eu e meu companheiro de redação, Nilson Regalado, resolvemos levantar uma questão que quase todo santista tem em mente. Por que um dos patrimônios mais importantes de Santos vive mais em obras do que em funcionamento? O momento era propício. Ano eleitoral e o Teatro Coliseu completa 100 anos de existência. Foi inaugurado em 21 de junho de 1924. Fuçamos uma ação judicial que remonta a 2017. Tudo começou com um inquérito conduzido inicialmente pelo Tribunal de Contas e depois pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, envolvendo 14 investigados e pelo menos 2 gestões municipais. O inquérito virou ação civil pública. Eu quero dizer que essa é uma ação difícil. Por que é uma ação difícil? Só a nossa inicial do Ministério Público tem 90 laudas. São 90 laudas em que se descreve uma sucessão de aditamentos contratuais que foram feitos no contrato original por excesso de prazo, por inserção de obra, por inserção de serviço, revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato, enfim. Entre os acusados estão o ex-prefeito Paulo Roberto Gomes Mansur e João Paulo Tavares Papa. Ainda o ex-vice-prefeito e atual diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, Antônio Carlos Silva Gonçalves, mais conhecido como Fifi. A ação pede a devolução de cerca de 129 milhões aos cofres públicos. As acusações são de dano ao erário, dano moral e coletivo e improbidade administrativa. Segundo o MP, o sobrepreço nas obras foi de mais de 325%. O prazo para a entrega do Coliseu saltou de 30 meses do contrato original para 115 meses, período 383% maior do que o prazo estabelecido na licitação. Não se tratava de uma obra, tratava-se de uma reforma. De uma reforma de um edifício com detalhes de construção que foram sendo descobertos ao longo das obras. Havia camadas de tinta que foram descobertas ao longo das obras. Detalhes construtivos que foram sendo descobertos à medida em que eram realizados os trabalhos. Isso tudo demandou também muitos aditamentos, modificação na previsão inicial dos serviços, que era uma previsão mais genérica. Então, houve muitos aditamentos porque houve uma necessidade constante de modificação do objeto em razão até da natureza do serviço ou da obra que estava sendo realizado. 5 juízes e juízas já se debruçaram sobre o processo. Um dos acusados pelo suposto prejuízo milionário aos cofres públicos do município sequer foi localizado. A justiça teve que citá-lo por edital em papel timbrado no saguão do Fórum de Santos. Eles confundem uma alegação de ilegalidade com improbidade. São coisas que não se confundem. Improbidade é desonestidade. Agora, é fato que a lei nova de improbidade administrativa, ela atenua substancialmente a situação de casos como esse, em que a gente fica naquela zona cinzenta de afirmar se houve ou não houve dolo na prática do ato de improbidade. O suposto mau uso do dinheiro público do contribuinte e a frustração das expectativas quanto à utilização do equipamento cultural histórico começaram em 5 de fevereiro de 1999. Na época, o então prefeito Beto Mansur autorizou formalmente o primeiro aditamento no contrato de reforma e restauração do Coliseu. A mudança ampliou em 1 ano o prazo para a conclusão da obra. Desde então, outros 21 aditamentos foram assinados
por Mansur e por seu sucessor, João Paulo Tavares Papa. O último foi autorizado em 20 de março de 2006. De acordo com o Ministério Público, a suposta falta de zelo com o dinheiro dos impostos teria chegado ao ponto de 2 dos aditamentos terem sido solicitados diretamente por servidores da Prefeitura, em favor da empreiteira. A Procuradoria-Geral do município sequer teria sido consultada sobre a legalidade do ato. O Ministério Público revela a falta de relatórios de andamento das obras, vistorias presenciais e acompanhamento e fiscalização das obras. Todas as alegações da empresa eram acatadas sem qualquer comprovação documental. A obra foi entregue em 7 de dezembro de 2006, 10 anos após a assinatura do contrato original por parte do ex-prefeito Davi Capistrano. Depois do governo Papa, o prédio voltou a entrar em obras na então gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa por problemas apresentados, entre eles infiltrações, telhado e ares condicionados danificados. Em 10 anos de contrato, houve até mesmo situações de mudança tecnológica, de uma instalação de ar-condicionado que inicialmente era prevista e que foi substituída por outra mais atual no decorrer da execução do contrato. Agora, isso tudo são situações, claro, não são situações desejadas, mas não são ilícitas, sendo que no contrato do Coliseu os recursos financeiros partiam do governo do estado. Era um convênio entre o município e o governo do estado. Então, durante uma boa parte destes 10 anos, o município de Santos ficou aguardando que os recursos viessem por parte do governo do estado. Quando vieram, a obra foi concluída. Veja que ela foi concluída na gestão de João Paulo Papa. João Paulo Papa foi eleito pela primeira vez prefeito de Santos em 2004, assumiu a obra e a gestão municipal no início de 2005, entregou a obra em 2006. Essa discussão vai ser travada e, a depender do resultado, essa discussão vai ser levada para o Tribunal de Justiça e, a depender do resultado, vai ser levada para o Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. É sumamente injusto dizer que João Paulo Papa praticou qualquer irregularidade. Ao contrário, ele acabou uma obra difícil que havia sido iniciada 10 anos antes e entregou à cidade de Santos um novo teatro maravilhoso e que foi utilizado pelo menos durante 7 anos regularmente para diversos espetáculos, um ambiente restaurado, maravilhoso, confortável e de excelente qualidade para os cidadãos santistas. A ilegalidade nunca é praticada diante de um Maracanã de testemunhas. Então, em muitos casos, o cara, por exemplo, faz um aditamento contratual e aquilo tem cheiro de corrupção, pelo de corrupção, ele tem o bigode da corrupção, mas eu preciso de uma prova para falar que é corrupção. Esse é o grande dilema que nós enfrentamos atualmente nesse tipo de ação. Depois de inúmeras reportagens sobre a novela do Teatro Coliseu, que já dura 28 anos, a Câmara de Santos resolveu dar sinal de vida. A vereadora Débora Camilo apresentou um pedido de abertura de uma comissão especial de inquérito para buscar responsáveis e, quem sabe, reparar o dano causado à sociedade santista. No entanto, dos 21 parlamentares, somente 5 assinaram a proposta, quando necessários seriam, no mínimo, 7 para ser constituída. Infelizmente, eu acho que não vai passar, até porque parte dos vereadores, e a maioria é base do atual governo, que de alguma forma é uma continuação dos outros governos, tanto Beto Mansur, o Papa, que a gente precisa fazer com que haja
né, uma responsabilização. A gente está falando de dinheiro público que poderia ter sido investido em outras coisas que o nosso município precisa, né? Eu quero estender essa investigação porque eu entendo que as obras, né, que ocorreram no Coliseu ocorreram até a data atual. Eu acredito que todo esse período precisa ser investigado, né? Os 2 mandatos do ex-prefeito Paulo Alexandre e agora do atual Rogério dos Santos. Mesmo que a gente não consiga, né, que a SEI seja instaurada, a gente vai encaminhar ao Ministério Público para que isso ocorra. A gente aqui vai brigar até o gota de suor pela responsabilização, porque a gente entende que o que aconteceu no Coliseu é algo sintomático. O Coliseu completa 100 anos em 21 de junho de 2024 e a previsão de entrega da obra é 27 de abril de 2024, 20 dias depois que nós produzimos essa reportagem. Será que entrega? Ou teremos uma nova licitação?